Oi, gente! Hoje é mais um episódio do podcast Pode Ficar Imune. A gente agora já tá nas plataformas de podcast, então estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon e no Google Podcast. Também estamos aqui no canal do YouTube. Tudo que a gente faz de podcast, a gente deixa gravado aqui, porque a ideia do Pode Ficar Imune é a gente deixar um canal onde as pessoas possam vir, tirar dúvida, ouvir um relato de algum paciente que tem algum tipo de doença da alergia, da imunidade, ou um profissional de saúde que não saiba muito bem sobre aquilo, que não tem muito conhecimento, também vir tirar dúvida, né? Então, a gente vai trazer profissionais da área da saúde, pacientes, para falar sobre vários temas relacionados à alergia, imunidade, vacinas. E sejam bem-vindos ao canal. Então, quem está aí, né, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, né, curta o vídeo, compartilhe, fale aí para quem vocês lembrarem, né, desse tema, seja algum colega de trabalho, alguém da família, porque é muito importante que outras pessoas visualizem os vídeos para a gente poder ter maior engajamento, né, e também poder continuar esse trabalho aqui de conscientização. Eu queria agradecer os patrocinadores. Então, hoje, quem está patrocinando é a Hebron, que é uma empresa de consultoria que ajuda na parte financeira da empresa, da sua empresa, né? No meu caso, lá do consultório. Ajuda muito mesmo, então acho que vale a pena você conhecer, você que precisa desse serviço. Outra empresa que está patrocinando também é a Pop-Up, que é uma agência de mídia social, é uma agência de publicidade muito legal, que faz um trabalho bem legal comigo aqui nas minhas redes sociais, com a minha empresa também. Outro patrocínio a gente tem da Imunivale, que é a clínica onde eu atendo, né? A gente tem coleta de exames, aplicação de medicamentos, também temos testes de alergia, temos especialidade como alergista, pneumologista, homeopata, pediatra. Então, fica a dica. E também temos serviço de vacina. Então, importante aí. Quem não conhece, segue lá no Instagram, no Facebook, para ficar a par de tudo que a gente tem de serviços lá. E hoje, eu chamei uma pessoa querida, né, que tem uma história bem importante. Como eu tô na universidade, no dia a dia, e a gente tem lá nas discussões de casos, a gente tem relatos, né, de pacientes que passaram com outros alergistas, com dermatologistas, e hoje é um caso que me chamou muito a atenção. Eu chamei ela aqui para contar toda a história dela pra gente, para ver se ajuda alguém que está aí do outro lado assistindo, né? E que possa ter um caso parecido, ou um médico que está atendendo, que está assistindo o vídeo também fale, nossa, eu tenho um paciente com esse sintoma, será que eu não posso ajudar ele mais, né? Além do que eu já estou fazendo. Então, a Eliane, né, que mora aqui em Taubaté. Conta um pouquinho e obrigada por aceitar o convite, participar. Eu que agradeço. Então, eu me chamo Eliane, né? Tenho 2 filhas. Tô morando aqui em Taubaté já tem um tempinho já. E eu tenho asma, rinite. Já tem um tempo, né? Assim, a minha primeira crise que eu tive de asma foi com 12 anos. Ainda era criança, né?
E tem urticária, né? Urticária então você tem também. asma, rinite e urticária. Exatamente. Mas conta aí, desde os 12 anos. Então, você não começou a alergia quando era bebezinho, né? Não, quando era não, criança não. pequena, que isso é importante Já de falar. já era bem grandinha, A já alergia tinha 12 pode anos. começar quando a pessoa é mais velha, quando tá na adolescência, Exatamente, né? E a urticária começou até mais tarde, né? Eu já era adulta, a urticária já tem menos tempo. Mas enfim, aí comecei, né, com os 12 anos, primeira crise. Mas quando eu comecei a fazer tratamento no pneumo, eu já tinha de 18 para 19 anos. Nossa, então ficou 6 anos sofrendo. Exatamente. E você falou que a mãe falava, não chamava de asma, né? Chamava do quê? É cansaço. A Irene tá com cansaço hoje. Né? E levava no pronto-socorro? O que fazia? No pronto-socorro, mas assim, tomava xarope, remedinhos, né? Fazia remédio caseiro, inalação. Remédios caseiros. E você usava o que na inalação? Você lembra? Você tinha, assim, Berotec, Atrovente. Tá. Exatamente, né? Que hoje em dia a gente não tem mais o Berotec, a gente tem o Aerolim, né? Descobri faz pouco tempo. Fui na farmácia, né? Esses dias eu tava me sentindo meio um pouquinho ruim, né? Fui na farmácia comprar Atrovente e o Berotec, quando eu percebo que chega em casa, abri o remédio, não era. Mas enfim, né? Aí eu comecei a fazer tratamento de 18 para 19 anos. Com pneumologista. Pneumologista. Lá em São Paulo, né? São Paulo, exatamente. Você nasceu onde? Eu nasci na Paraíba. Tá, veio morar pra São Paulo. Vim pra São Paulo com 4 meses. Tá. Aí com 11 anos, meu pai morreu, eu voltei pra Paraíba, Eita, né? Tá. Aí lá que comecei, com 12 anos, foi a minha primeira crise. Tá. Nisso, 19 anos, vim pra São Paulo, consegui tratamento em São Paulo, usando Clenil. Nasal e oral, né? Aí... Na época você comprava? Porque o Clenil agora tem na farmácia popular. Na época eu comprava. Tá. Comprava. E tava controlado, né? Tipo, tava não controlado, tinha tanta crise. Exatamente, né? Não tinha tanta crise. Mas aí depois, quando eu tive a minha segunda filha, eu tive uma crise que precisei ficar internada por 3 dias. E assim, tinha alguma coisa junto? Foi crise de asma? Teve pneumonia junto? Alguma coisa assim? Não, só a crise de asma mesmo, Tá. Você lembra o que aconteceu, o que tinha causado, assim? Tava frio? Foi um bendito ar-condicionado, né, gente? Porque você trabalhava em escritório, né? Escritório fechado, aí ar-condicionado, né? Tudo. Mas você estava usando o Clenil na época? Usava. E mesmo assim teve crise e ficou internada. Exatamente. Tá. Fiquei internada 3 dias, né? Eita. Aí, enfim, fiquei internada 3 dias, aí melhorei, graças a Deus, mas continuei no tratamento. Tá. Aí, quando foi em 2011, mudei de cidade. Vim de São Paulo para Taubaté. Aí, né, você mora em cidade pequena, né, interior. Mais calor, aí, né? agora eu vou ficar bem. Não vou mais usar remédio, não quero usar remédio, né? Parei de usar, comecei as crises de novo. Aí, voltei, fui procurar um pneumologista para poder ver o que estava acontecendo, né? Aí tem que fazer todos os exames. Aí, vou tomar o Oximax. Mas aí apareceu agora, aí começou as urticárias, né? E o Oximax é uma bombinha parecida com, tipo, Seretide, Symbicort, Alenia. Porque às vezes quem tá ouvindo aqui fala, nossa, o que é isso, né? Então é bom a gente organizar. Na asma, a gente tem as medicações. Às vezes o Montelukast, daí às vezes a gente vai pro corticoide inalado só, que é o Clenil, beclometasona, tem a fluticasona e a budesonida. E daí, se não tá bem com essa dose de medicamento, a gente passa para uma medicação que tem corticoide inalado mais o beta-2 de elongação. Então, tem o Seretide, o Alenia, o Symbicort, tem um monte de marca aí, né? Verdade. Tá. E daí, você passou para esse... Aí passei. E ficou controlada a asma. Ficou controlado. E daí, pra controlar a asma, a gente usa o corticoide nasal. Que daí você me contou que você usava alguma coisa no nariz também. Plurer, exatamente, né? o Plurer. Existe o Buzonide, existe o Nasonex, né? O Mometazona. Existe um monte de remédio de espirrar no nariz que é parecido pra melhorar a rinite também. Exatamente, Aí, enfim, né? A gente foi, eu passei, só que aí veio a alergia.
Na pele? Na pele. Aí outra luta. Aí fui procurar alergista. Isso. Nisso, com o alergista, fiz vários exames de sangue para saber se era alergia alimentar, que tipo de alergia que era. Ou seja, isso eu já estava com 33 para 34 anos. Tá, e essa alergia era como, assim? Que aparecia de repente? Aparecia de repente, placas vermelhas pelo corpo. De assustar. Muito. Inchava a boca também? Inchava. Às vezes até achava que estava tendo um AVC. Né? Que ficou com a boca torta, né? Que você falou. Exatamente. Minha cabeça também ficava uns inchaços na cabeça, pescoço. Tá. Pelo corpo todo. E daí você tinha que ir no pronto-socorro por causa disso? Ia, mas não descobria, né? Aí às vezes, tem que passar no especialista. Isso. Não descobria. Aí... E daí, quando tinha essas crises, você usava corticoide. Corticoide para melhorar. Exatamente. Né? Prednisolona, esses remédios aí. E daí só vai inchando, porque vai usando muito corticoide, vai, né? Só vai inchando, exatamente. Inchando, pode aumentar a pressão, né? Se você usa mais do que 15 dias diretão, pode acontecer complicações. Então, é verdade. Diabetes, pressão alta, sabe? Alteração renal. Então, a gente fica preocupado com o paciente que fica usando muito. Então, cuidado, gente. Quem se identifica e fala, tô usando muito esses remédios. Procura o médico, né? O dermato, o alergista, tudo isso, né? Se for por causa de asma, tem o pneumologista também que vai cuidar, rinite, tem otorrino. Então, a gente trabalha em conjunto. Aí, os especialistas todos sabem tratar tudo isso. Exatamente. E daí, você falou uma coisa para mim antes aqui, que você... que você... deixa eu ver aqui. Que a sua mãe, ela falava que era cansaço e que ela fazia... Ela dava esses remédios, mas assim, você falou uma coisa engraçada, que às vezes muita gente vai falar, nossa, na minha família também fazem isso ainda, que é tomar chá. Tomar chá, fazer simpatias. Simpatia. Né? Que às vezes não adianta muito. Não adianta muito. Mas era simpatias, assim, com... Xarope, a Deus dará, né? Assim, tipo, qualquer tipo de xarope. Xarope, estamos tomando, né? E às vezes xarope tem corticóide, às vezes tem remédio que não pode ser dado para criança. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não ficar se automedicando ou medicando a criança demais, né? Tem que passar no especialista mesmo, né? E daí não adiantou também, a simpatia não ajudou muito, Não adiantou muito, não, gente. Eu achei legal você falar isso, assim, né? É importante a gente lembrar disso. Tá, daí começou a ter essa urticária, que você ficou com o olho inchado, até o joelho, né? Joelhos, E sem contar que também, assim, por dentro de mim eu sentia que tava, sei lá, que tava queimando por dentro de mim. Isso. Então, às vezes o paciente fala isso mesmo, né? Eu precisava, às vezes, muitas das vezes eu saía do meu trabalho e tomar um banho para ver se melhorava. Ela tem mercado, material de construções, né? Uma loja de materiais de construções. E daí você mora perto. Exatamente. Né? Aí já tinha que sair do serviço. Tomar um banho pra ver se melhorava, mas não melhorava. Não adiantava nada, porque não era só isso. E pra urticária, que é essa história de vergão, ficar cheio de vergão tal, você tem que tomar antialérgico, né? Então tem muita gente que usa loratadina ou qualquer outro antialérgico, né? Era loratadina. E assim, é importante entender que não adianta passar muita pomada. Então, as pessoas têm dúvida assim, será que eu tenho alergia na pele? Será que é urticária? Será que é dermatite? Então, eu ensino assim, né? Que a urticária, você toma antialérgico e já some, né? Aquele vergão, você nem lembra direito onde estava. E a dermatite, quando a pessoa tem uma dermatite, é uma grosseira na pele que, tipo, mesmo tomando antialérgico, não resolve, fica vários dias. Então, no seu caso, era mais pra urticária, né? Exatamente, mais pra urticária. E o inchaço da boca, inchaço do olho, inchaço do joelho, a gente pensa em quê? Angioedema, que é o nome que o médico vai dar, né? Então, só pra gente organizar o raciocínio aí. Daí você tinha asma, tinha rinite, até que isso estava controlado, né? Mas não começou a ter essa urticária com angioedema. E daí, o que aconteceu? Isso, aí, ou seja, a gente foi fazer na alergista, né? Vários exames de sangue, exame de contato, teste de alergia, vários exames. Isso aí foi, acho que uns 1 ano, 2 anos para poder ter tentando descobrir, né? O diagnóstico certo, né? E de sofrimento, né? Porque era muito sofrimento. Você tinha medo de morrer? Muito. Quando você tinha isso? Eu tinha.
Dá medo, né? Dá. Nem enche a boca, todo Dá, mundo fica com medo de falta de ar, né? Já tem a asma, né? Dava. Tudo isso. E às vezes, dependendo se a pessoa... tinha gente que não queria ficar muito perto de você também. Olha. Porque até então não sabe o que eu tinha, né? Então acha que pode transmitir. Mas não é exatamente. Né? Não tem transmissão, não é assim não. Tem a história genética, né? Tipo, o fator assim, às vezes um pai, mãe que já teve alergia de alguma coisa, pode ser rinite, asma, daí tem uma tendência maior a pessoa desenvolver a alergia, né? Exatamente. A urticária, ou ter asma mesmo, rinite, mas não é transmissível assim de passar um encostar no outro e transmitir, não. Tá. E daí, você falou que você teve que fazer dieta para tirar alimento? Fiz, gente. Porque eu parei nos algumas exames deram positivo lá para alguns alimentos, tentou tirar o cortar alimento. corante, alguma coisa poderia ser. Mas mesmo eu cortando esses alimentos... Certinho. Certo, mas mesmo assim ainda tinha crises. Daí não fez diferença. Não fez muita diferença. Falei, então... Daí quando voltou com os alimentos, não continuou tendo do mesmo jeito. Exatamente. Tá. E geralmente para urticária crônica, quando ela dura mais de 6 semanas, a gente, que é alergista, a gente passa o antialérgico e fala, ó, vamos usar o antialérgico até 3 vezes a dose que tá na bula, que a gente fala, né? O consenso de urticária nos ensina, orienta a fazer isso. Daí você usou isso, Usei. Tudo, mas não... Nada não resolveu. Ajudou, continuou tendo. E a gente vai ficando só estressado, né? Porque até então, você tá numa... Aí fala, será que não é estresse? Tá. Eu tô ficando estressada, então tá me dando essas crises. Daí procura de tudo, né? Exatamente, vai procurando de tudo. Psicólogo, psiquiatra. Mas não é. Então, aí a gente vai só ficando mais assim, mais estressado e vai fazendo vários exames, exame disso, daquilo. E quando você foi ver, descobri que era... A urticária crônica, né? Espontânea, né, doutor? Espontânea, Urticária crônica espontânea, UCE. UCE. Daí, quando fez o diagnóstico, falou, opa, tem um remédio novo aí na área. Tem. E daí? Aí, vamos tentar, né? Se é para melhorar, para dar qualidade de vida, vamos tentar. Tá. Aí, a alergista me indicou, e a gente comecei a fazer o tratamento, fiz por 3 meses, né? Aí, deu certo. Melhorou muito, assim. Melhorou muito, 100%. Quantos por cento? 100%. Que legal. Foi qualidade de vida, né? Aí, comecei aí, deu certo. Foi um tratamento que quer dizer, deu certo não, está dando certo, né? Porque ainda tá porque usando, tem 3 anos que eu não tenho crise nenhuma. Que legal, que legal. Tô bem, né? Nossa, muito bom. E daí, assim, tem muita gente que pergunta pra gente... né, alergista, você fala assim, mas até quando que eu vou usar, né? Não quero ficar usando remédio, tudo isso. Daí, assim, uma questão, né, que a gente estava até conversando aqui antes, mas no caso, o medicamento que a Eliane está usando é o Xolair. O Xolair, ele é fornecido pelo SUS para quem tem asma, adulto que tem asma. Acho que criança também. Depois a gente vê aí que tem recomendações novas, então, né? Mas é interessante porque tem que ter lá, para asma, tem que ter um IgE que cabe lá nas recomendações. E o IgE, ele tem que estar no nível tal até no nível tal. E para urticária... Não é recomendado, tipo, o SUS não fornece para urticária ainda, infelizmente. Acho que a única cidade é mais para asma. A única cidade que né, agora, em abril de 2023, né, que a gente tem no SUS para urticária é São Paulo. A cidade de São Paulo tem essa medicação para a urticária crônica, espontânea. E daí, no caso dela, ela tinha asma, tinha urticária, uniu as duas situações e acabou entrando com a medicação. E me ajudou muito. E ajudou muito. Isso é muito legal, assim. Nossa, eu acho que qualquer pessoa vai ficar feliz, né? Qualidade de vida. É o que você falou, você tem medo de morrer, daí você começa com uma medicação que ajuda, né? A gente fica muito feliz. E quando é a hora de parar, né? Então, a hora de parar com esse imunobiológico, que é o omalizumab, né? Que é o Xolair, às vezes o paciente tem que dar 1 ano, a recomendação, assim, que a gente segue hoje em dia. A gente dá 1 ano de tratamento, daí, dependendo do caso, o paciente, ele sente que não volta no finalzinho do mês, quando tá para ele tomar de novo, ele fica bem, ele não tá tendo crise, a gente começa a espaçar, ou então a gente suspende por uns meses para ver se aquilo vai voltar. Então, a gente está muito aprendendo ainda. Então, tem que tomar cuidado para não ficar simplesmente, parei o remédio, pronto, sozinho, sem o médico estar acompanhando. Tem que ser uma conversa entre o médico e o paciente. Exatamente. Tá? Então, isso é importante.
Mas assim, lembrar que você falou que você teve uma crise aí esses tempos, teve que comprar remédio para asma. Pra asma. Então, talvez não seja o momento de parar, porque para urticária, mas ainda mais que a gente tem o inverno, né? Tudo isso. Então, tem que pensar aí direitinho se vale a pena ou não, né? Então, assim, no inverno, tem que tomar cuidado para não parar com a medicação. Se você tem, assim, tá tendo crises de asma, tal. Então, a gente sempre tem que pensar junto com o médico o que vai fazer, né? Não vai resolver pacientes, não resolvam sozinhos sobre essas situações, porque às vezes tem alguma coisa que o médico viu num congresso, viu num estudo novo, que fala, não, ó, nesse caso não tem indicação, porque são medicações novas. Novas assim, o Xolair, ele tá há mais de 10 anos já no Brasil liberado, então a gente fica tranquila, é um medicamento bem seguro, tudo. Mas é um medicamento que é um medicamento, né? Então o médico tem que orientar direitinho, o paciente tem que contar direito os sintomas, ver se tá tendo crise. Ah, não tá tendo a crise da urticária, mas tá tendo da asma. Opa, então a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que eu lembro que você me falou é que você fez imunoterapia também para asma, para rinite, a vacina de alergia, para o ácaro, tudo. E não fez muita diferença em relação à urticária, não faz mesmo. Não fez. Mas também para asma deu uma controlada, né? Me ajudou na asma. Na asma, exatamente. né? Eu acho, assim, que importante, você falou uma coisa bem importante também, que antes da gente começar, a gente conversou um pouquinho, e você falou da página da UCE que você segue. Isso, sigo e vejo relatos, né, de pessoas que o que sentem, elas postam, né, tudo que estão sentindo, dores, e muito assim, e todo mundo é a mesma coisa, vermelhidão pelo corpo, a coceira, inchaços da boca, do olho, né? E tudo isso eu sentia também, eu tive também. Isso. Então eu me identifiquei muito, então ajuda bastante gente também. E relatos de bastante paciente contando como a experiência de usar o Xolair, né? Agora vai ter mais medicação para urticária crônica, a gente sabe que vai lançar aí tudo, né? Fora do país já tem o Dupilumab, tem essa história. Mas eu acho que é muito legal esses grupos, né? Que ajudam. Ajuda muito. Essa mídia social, a UCE, como que chama? Como que é pra gente ver lá? Depois a gente posta aqui embaixo. É UCE. Acho que é isso mesmo, né? UCE. Que é de urticária crônica e espontânea. Exatamente. E é um que eu também sigo, né? Como médica, porque ajuda a gente a pensar, a gente a ver o que o paciente está passando. Eu acho que eu recomendo, eu falo para os pacientes. Na alergia alimentar tem os grupos, na urticária crônica eu falo muito isso para o paciente no consultório. Eu falo assim, olha, segue essa página, porque essa página fala coisa séria. Vocês não vão ficar ouvindo coisa bobeira, né? Tem médico por trás, tem, né, farmacêutico por trás que orienta certinho. Porque também ficar seguindo alguém que não tem orientação atrapalha, né? Eu acho que atrapalha muito. Então, na asma também tem a ABRA, tem os grupos de pacientes também, né? Que é importante isso. E a gente que tem essas asmas da vida, né? A gente quer ter qualidade de vida, então tem que seguir o que é certo, né? Para nos ajudar. E tem que passar com o médico, alergista, pneumologista, né? Para urticária, o dermatologista também. Todos os médicos hoje em dia, gente, especialistas mesmo, eles têm formação em congresso, é o tempo inteiro a gente tendo essas aulas para aprender como usar esses medicamentos aqui que ela tá contando. Então, assim, não é só a doutora Carol aqui em Taubaté que vai passar isso pro paciente, não. A gente tem alergista no sul do país, no norte, no nordeste, no centro-oeste, que sabe dessas medicações. A medicação está disponível no SUS para algumas pessoas, né? Que eu falei da asma. No convênio já tem as normas da ANS para a pessoa conseguir essas medicações com a DUT, que é a legislação para conseguir. Então, assim, não tem por que você não usar se você tiver indicação, tá? Se for negado, não desista, porque às vezes eu tenho uma paciente essa semana que ela, hoje saiu até, doutora, o convênio aceitou lá a medicação dela. Então, assim, ela ficou feliz porque estava, sabe, barrando em algumas coisinhas. Então,
a gente sempre tem como melhorar esse laudo para conseguir, né? A medicação. Às vezes empata em uma coisinha que a gente deixou de pedir. A gente pede, calma, não respira fundo, que vai dar certo. Não desiste, né? Porque dá certo. E assim, eu acho que você me falou uma coisa que assim, que o remédio devolveu a vida para você. Fala um pouquinho disso. Deu sim. Quando eu fiz a minha primeira aplicação do Xolair, acho que na mesma semana eu já senti diferença já. Não levou muito tempo, foi na mesma semana. Eu já senti diferença, mas mesmo assim fiz as outras aplicações. Nossa, qualidade de vida. As placas vermelhas que tinha no meu corpo saiu, não apareceu mais. As crises, inchaço, vermelho, tudo. Nossa, 100%. Foi 100% que legal, né? Foi muito, muito bom. Que legal, eu fico tão feliz, assim, de ouvir essas, né, as histórias, assim, porque são medicamentos que estão mudando, sabe? A história da alergia. Graças ao alergista, né? Graças ao alergista, que me ajudou muito. Ai, que bonitinho. Mas é isso mesmo. E, assim, eu acho que o importante é a gente estar aqui orientando, falando, porque esse é o objetivo do podcast aqui, da gente falar, a pessoa ouvir, falar, opa, eu acho que me identifico com essa história. Procurar os meios certos, né? Isso mesmo. Não é só alergista que vai prescrever, dermatologista também pode prescrever essa medicação, tá? Então, se na sua cidade não tiver o alergista, procura um dermatologista, vê se ele consegue, manda o link aqui para ele, né? Porque às vezes vai ouvir e fala, opa, deixa eu ajudar essa pessoa aí, né? E quem tem boa vontade vai ouvir, né? E assim, para terminar, né, que eu acho que a gente falou tudo que era a ideia aqui, deixa um recadinho aí na câmera aí para quem tá ouvindo, paciente, alguma pessoa que tenha passando por alguma situação igual você, um médico que tá ouvindo, né? Fala aí do seu coração. Em primeiro lugar, assim, a gente tem que procurar os especialistas, né? Procurar, correr atrás, ver o primeiro sintoma que você estiver sentindo, já corre atrás, porque não é fácil. Eu falo por mim, né? Porque foram vários anos procurando tratamento, mas graças a Deus eu consegui. E tô aqui, 100%. E quero agradecer também ao médico que eu passei, a minha médica, né, alergista, que foi assim, como eu posso falar, foi essencial, ela que me devolveu a vida. É qualidade de vida, gente. Procurem os médicos, procurem os remédios certos que vocês consigam. Vão atrás, não desistam. Não fica tomando muito corticoide, né? Não, sozinho. É o remédio certo. Às vezes vai na farmácia, toma Diprospan. Tô falando isso porque eu vejo muito isso, gente. A pessoa toma Diprospan, aquela dose cavalar, e acha que é vacina e que pode tomar todo mês. Não pode. Tem que ser o especialista. O especialista certo, o remédio certo, que dá para melhorar, né? Dá, com certeza dá para melhorar. E para os profissionais de saúde, deixa um recado aí. Às vezes teve alguém que não te ouviu, não sei, assim, alguma coisa. Tipo, o que o médico, você acha que o médico tem que ouvir? Assim, um médico de pronto-socorro, que chega um paciente igual você, com o olho inchado, a boca inchada, né? É verdade, a gente tem que procurar entender o paciente, todos os sintomas que o paciente tem. Porque isso ajuda muito, não é só um, são vários, né? Sei lá, nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Isso então, mesmo. assim, cada um sente alguma coisa. Mas os médicos têm que nos ouvir, porque não adianta, você chega lá, o médico não olhar para você, não. Ele tem que ouvir você, todos os seus relatos, tudo. Porque nos ajuda muito. Isso ajuda muito. Né? Porque eu falo assim, uma pessoa doente na família é uma família doente, né? Então, tipo assim, você tem 2 filhas, um marido. É muito estresse, não é? Ter muito tudo estresse, isso porque acaba que mexe com todo mundo, né? Nossa, a família toda sofre junto. Então agora a família toda tá... Como é que eu posso... A minha família tá feliz comigo, porque eu não tenho mais crises de asma, melhorou 100%.
Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Obrigada por ter aceitado Obrigada, aqui doutora. participar. Ela estava nervosa, com vergonha, mas eu acho que essas histórias ajudam, né? Muita com certeza. gente, vai ver. E espero que a gente possa ajudar mais gente também, né? E daí se ajudou, comenta, fala pra gente aqui embaixo nos comentários aí, né? Porque isso vai dando ânimo pra gente continuar o trabalho aqui, né? E é cansativo, não vou falar que não é, né? Sai na correria do consultório, tudo. Ela também, do dia a dia lá dela, mas a gente quer ajudar. Então, a ideia é essa. A ideia é tá bom? ajudar. Obrigada. Obrigada, viu? Até mais. Até mais, obrigada.